Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta com mais estudo e eu declaro para você uma tarde de segunda-feira abençoada para todos vocês, que tenha muito êxito, muitas realizações, felicidade, saúde que precisamos a cada dia e paz. Amém? Uma tarde abençoada, um início de semana aí, abençoado para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que sempre me acompanham aí nas minhas lives. Agradeço a vocês, muito obrigado. Esse canal não é nada sem a participação de todos vocês, sem a ajuda de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês também que participam aí das minhas lives aí, né, ao vivo aí. As lives são todas segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas, e convido a todos vocês que ainda não participaram da live, venham participar, conhecer mais pessoas e fazer comentários, de acordo com o que vai no desenrolar, né, do estudo, você vai fazendo comentários. Amém? Então é isso aí. E espero que todos vocês aí compreendam, espero que eu consiga passar essa mensagem aqui, né, claramente para todos vocês. Vocês que estão me vendo aí primeira vez, peço a vocês que ouçam esse vídeo até o final. Se esse título lhe chamou atenção, se esse tema lhe chamou atenção, ouça esse estudo até o final. Se no final gostou, eu peço a você, aperta o joinha, mete o dedinho no like, se inscreva no canal, leva apenas 2 minutos e é gratuito. Amém? Você vai estar aí recebendo a verdade do Cristo na sua vida, vai estar aí contribuindo para o crescimento do canal, para levar esse conhecimento a muito mais pessoas. Amém? E cada um de nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Então é isso aí, abençoados. Vamos lá, vamos iniciar esse estudo aqui, né? O tema é: quem tem um noivo não jejua. Quem jejua não tem um noivo. Quem tem um noivo não jejua. Quem jejua não tem um noivo. Compreendeste? Abençoados, as principais religiões, eu anotei aqui algumas, como Islã, Judaísmo, Cristianismo, Budismo, Hinduísmo, jejuam em dias específicos de acordo com seus calendários. Cada um tem seu calendário. Existe calendário cristão, existe calendário judaico, calendário budista, é assim. E cada um, de acordo com seus calendários, jejuam. Para os judeus e os samaritanos, tem um chamado Yom Kippur. Yom Kippur, né, é dia de perdão, mas é o dia também do jejum. Dia do jejum de arrependimento. Arrependimento dos maus hábitos. Amém? No antigo Israel, era arrependimento dos pecados, arrependimento das transgressões. Hoje se comemora o arrependimento dos maus hábitos, né? Porque o pecado e a transgressão é a lei. A lei não existe mais, né? Embora os judeus, tanto messiânicos como tantos, né, ortodoxos, continuam vivendo a lei, né? Existe um grupo de ortodoxos que não guardam a lei. Existe um grupo de ortodoxo que entende que sem o templo não pode praticar nenhuma ordenança da lei. Amém? Tem um grupo de ortodoxo judaico que entende isso. Entende o que eu estou falando aqui. Amém? Então, o judaísmo há vários ramos, né? Assim como o cristianismo também há vários ramos, espiritismo há vários ramos, e enfim. Então, abençoados, o jejum, o objetivo do jejum era para o arrependimento dos maus hábitos no antigo Israel.
era para o arrependimento das transgressões, o arrependimento dos pecados, é tudo a mesma palavra, tá? Que o pecado é a transgressão da lei. Nós estamos cansados de já ler sobre isso. Os evangélicos jejuam sem dias específicos. Sem dias específicos. E não se arrepende, né, nos dias que eles vão jejuar. Né? Eles não têm o que se arrepender. Não existe pecado para cristão. Tá? Pecado era quem praticava a norma da lei. E quando não conseguia praticar todas as normas, que transgredia a lei e se colocava numa condição de pecador. Entende? Os cristãos não podem transgredir a lei porque não existe mais a lei. Então não pode se colocar numa condição de pecador. Estou explicando claro? Mas como eles acham que devem guardar a lei e jejuam porque a lei ordena e todo o sistema religioso, né, segue a lei de Moisés, a norma, o vínculo doutrinário de Moisés, eles não seguem Jesus Cristo. Eles não servem a palavra de Jesus. Eles não servem o evangelho do Cristo, de Jesus Cristo. Eles servem as normas de Moisés. Servem as normas de Moisés. Paulo chamava de Jesus glorificado. Os evangélicos não servem Jesus glorificado, né? O ressuscitado, muitas vezes Paulo falou Jesus, o ressuscitado. O evangélico não serve Jesus o ressuscitado, que nós chamamos de Cristo glorificado. Os evangélicos não servem. Eles servem as normas de Moisés. As normas de Moisés. Todo o ritual, né, da igreja evangélica serve o vínculo doutrinário de Moisés, da lei de Moisés. Então eles guardam o jejum, porque o jejum é um rito da antiga lei. Então eles servem o jejum, porque está escrito na lei. Mas o jejum dos evangélicos não é para arrependimento dos seus maus hábitos, porque como não há pecado, então é dos maus hábitos, os maus hábitos da sua carne. Entende? Mas eles erram na regra. Erram na regra. Está tudo errado no mundo evangélico. Está tudo errado no mundo evangélico. O que eu falei? Que o jejum, na época da lei, era para as pessoas se humilhar a Deus, para pedir perdão a Deus pelas suas transgressões, pelos seus atos, né, que o levavam a uma condição de pecador. Então, eles faziam jejum no dia do Yom Kippur para pedir perdão a Deus. E como que os evangélicos fazem jejum hoje? De barganha. Só sabe pedir a Deus. Faz jejum para pedir a Deus aquilo que eles desejam. Desejo comprar um carro, então faço jejum para Deus me ajudar a comprar um carro. Desejo comprar uma casa própria, faço jejum para Deus, vou fazer um jejum de 40 dias para Deus, né, me abençoar para me ter uma casa própria. Faço jejum para isso, para aquilo outro. Faz jejum só para benefícios próprios. Assim é os evangélicos. Amém? E Deus repreende esse ato daqueles judeus, daqueles hebreus, né? E eu trazendo essa palavra para o dia de hoje, Deus também aqui estaria também, né, repreendendo os evangélicos de hoje. E a palavra Isaías 58 começa: e ao Deus, falando com Isaías, ele diz:
clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao povo, ao meu povo, as suas transgressões e a casa de Jacó, os seus pecados. Ao meu povo, ele fala o povo de Israel e a casa de Jacó, os seus pecados. Que Israel ficava em Samaria, a casa de Jacó ficava em Jerusalém, né? Então, trazendo essas palavras para os dias de hoje, é como Yahweh estivesse falando: clama em plenos pulmão, não te detenha, erga sua voz como trombeta e anuncia ao povo evangélico a sua transgressão, os atos errados que eles estão cometendo, de fazer um jejum que não é para cristão e ainda achando que deve fazer o jejum, faz um jejum completamente diferente do que era ordenado para ser feito no antigo Israel. Então, o sistema religioso evangélico está totalmente errado em tudo. Está erradíssimo em tudo. Essas teologias desses doutores, desses pastores palestrantes, totalmente errada. E eles gostam de ser chamados de professores, de doutores. Amém? E andam completamente ao contrário do que a Bíblia ensina. Ao contrário do que a Bíblia ensina. Não é o irmão André que está ensinando, mas quem está ensinando é a Bíblia. Eu estou apenas transmitindo para você o que está escrito. Deus, através do profeta Isaías, estava repreendendo o povo judeu. Assim como eu trazendo essa palavra para os dias de hoje, estaria repreendendo o povo evangélico. E Yahweh continua dizendo, mesmo nesse estado, jejuando como não convém, jejuando com um jejum de barganha, Deus, eu vou me jejuar, vou me humilhar, mas você me ajuda a comprar aquele carro, aquela casa própria, abrir aquele negócio, resolver aquela situação na justiça. É um jejum de barganha. Mas mesmo nesse estado de jejum de barganha, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça. Como povo que pratica justiça. Significa que não pratica justiça. Esses judeus aqui, que faziam esse mesmo jejum de barganha igual evangélicos, não praticavam justiça. E os evangélicos de hoje não praticam a justiça barganhando com Deus. Praticando esse jejum de barganha. Porque ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, tem prazer em conhecer a Deus, como povo que pratica justiça. Como povo que pratica justiça, significa que não praticavam justiça, significa que não praticam a justiça. E não deixa o direito do seu Deus, não deixa a palavra de Deus fluir, não deixa o conhecimento fluir. Eles querem achar os seus achismos, querem firmar, né, a base dos seus conhecimentos, dos seus entendimentos. Eu acho que é assim, e não deixa a palavra fluir como Deus determina que flui. Amém? Eles querem consertar a palavra de Deus, segundo a conjectura e o achismo humano. Não. Por isso que Deus fala, é como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Pergunta pelos seus direitos. Pergunta pelos direitos da justiça. Senhor, estou orando, estou jejuando, estou no monte buscar o Senhor, e minha vida está sempre a mesma. Não consigo comprar aquela casa própria, não consigo comprar aquele carro,
não consigo abrir o meu negócio, e estou jejuando, e estou orando, e estou indo no monte buscar o Senhor. Amém? Então, eles perguntam pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, mesmo erroneamente, mesmo como a palavra fala assim, mesmo nesse estado que não convém, né? Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Até parece que Deus não atenta. Deus sabe todas as coisas. A gente costuma usar um adágio popular, não é bíblico, é um adágio popular, que diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É um adágio popular. Significa que Deus sabe todas as coisas. Então, ele dizendo, por que jejuamos nós, então tu não atentas para isso? Amém? Além de respeitar a Deus e querer chamar a atenção de Deus, né? Você está vendo que Deus não está respondendo. Deus não está respondendo esse jejum de barganha. E eles falam, por que jejuamos nós, tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? O povo jejuava a Deus. E Deus não atendia. Amém? Então, eles fizeram essa pergunta, por que nós jejuamos, afligimos nossas almas e tu não atentas para isso? E muitos evangélicos perguntam a mesma coisa. Muitos evangélicos perguntam a mesma coisa. Jejuei, subi no monte para buscar o Senhor, fiz todas as normas, eu oro toda hora, todo dia, e Deus não está me ouvindo. Deus não atenta para mim. Deus ainda não me deu a casa própria, ainda não me deu meu carro próprio, meu carro novo. E Deus responde. Ele responde através de Isaías e diz, eis que no dia que jejuais, procuro vossos próprios interesses, judeus. Eis que no dia que jejuais, procuro vossos próprios interesses, evangélicos. E exige que se faça tudo ao vosso trabalho. Exige que Deus faça todo o vosso trabalho. Amém? Eles jejuam, se sacrificam e quer que Deus faça o trabalho deles. Quer que Deus chega na porta deles, bate lá, aqui seu carro novo, aqui sua casa própria, aqui sua causa resolvida na justiça, aqui o seu negócio. Amém? Aqueles judeus, assim como os evangélicos de hoje, jejuam para obter bens. Eles não correm atrás. Não correm atrás. Só fica esperando em Deus. Né? Tem pessoas que são assim. Vamos orar e esperar em Deus. Não é assim não, pessoal. Não é assim não. Tem coisas que nós temos que agir. Tem coisas que nós temos que correr atrás. Tem coisas que nós temos que resolver. Tem uma causa na justiça, corre atrás de um bom advogado. Ore, pede a Deus para colocar pessoas, mas corre atrás do advogado. Corre atrás do trabalho. Prepara o currículo, vai buscar o trabalho. Quer um negócio, um negócio próprio para você, né? Trabalhar por conta própria, vai à luta. Vai à luta e tenha fé que Deus vai, conforme você vai trabalhando, Deus vai fazendo as coisas acontecer. Orar e esperar em Deus. Vamos orar e esperar em Deus, nada vai fluir, nada vai acontecer. Desculpa tirar sua esperança, mas nada vai acontecer, porque tem coisas que nós temos que fazer. E Deus fala aqui, né? Deus fala aqui, eis que no dia que jejuais, cuida dos vossos próprios interesses, e exigis, minha língua rola, né? Que se faça todo o vosso trabalho. Exige que Deus faça o vosso trabalho.
exige que Deus, né, faz o emprego bater lá na sua porta. Exige que Deus faz o advogado bater na sua porta. Amém? Se você tem um comércio, exige que Deus traga o comércio até a sua porta. Não é assim que vai acontecer. Não é assim que acontece. Você tem que correr atrás. Vamos orar e sentar, esperar em Deus a porta de emprego. Você vai ficar desempregado um bom tempo, meu irmão. Porque raramente alguém vai chamar você para trabalhar, né, se você ficar de braço cruzado dentro da sua casa. A pessoa vai falar, eu não quero saber de nada. Então você tem que agir. Tem que mostrar interesse. Tem coisas que é você que tem que fazer, e não Deus. O que Deus tinha que fazer, já fez. Ele já fez. Já nos deu a obra de antemão preparada. E agora a gente temos que aprender de Deus a termos uma vida abençoada, termos uma vida tranquila, como a gente fala, reinando em vida. Para você reinar em vida, não basta só estar na graça. Para reinar em vida, tem que praticar a graça. Tem que correr atrás, como diz o adágio popular. Então eles jejuavam se penitenciando para fazer Deus ficar com peninha e dar para eles tudo que eles queriam. Amém? Assim também os evangélicos de hoje fazem a mesma coisa. E Deus não estava ouvindo aqueles judeus. Como Deus também não ouve esses evangélicos de hoje que praticam, fazem a mesma prática. E continua assim dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Continue querendo chamar a atenção de Deus. Quem é tu, vaso? Quem é tu, vaso? Para dizer ao oleiro como você deve fazer. E ao responde, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferires com punho iníquo. Você jejua para se penitenciar, para se ferir com punho iníquo. Amém? Jejuando assim como hoje, evangélicos, não se fará ouvir a sua voz no alto. Jejuar assim como hoje, evangélico, não se fará ouvir sua voz no alto. Porque esse jejum era para judeus. Era uma norma, uma prática para a lei de Moisés. Amém? Era uma prática em que Deus deu para os judeus, não de barganha, mas de arrependimento das transgressões, arrependimento dos pecados. Hoje não há transgressão nem pecado para cristão, porque cristão não pode viver a lei de Moisés, e o pecado é a transgressão da lei. Como você vai se pôr numa condição de pecado se não existe a lei? A lei já foi revogada, meu irmão. Amém? A lei já foi revogada. E a Bíblia ensina isso em várias passagens. Só não entende quem não quer entender. Uma das passagens em Romanos, o fim da lei é Cristo. Cristo já está presente. Então, foi o fim da lei. Essa passagem já diz tudo. Amém? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Essa passagem já diz tudo. Mas existem muitas outras passagens que mostram para você. Hebreus, Paulo fala. Por outro lado, se revoga a anterior ordenança. Então, qual é a anterior ordenança? A lei de Moisés se revoga. Foi revogada ou não foi revogada? Foi revogada. A lei de Moisés não tem mais valor. Todos os ritos da lei de Moisés não tem mais valor. Não é para ser feito mais.
Porque o templo não está mais erguido. O templo caiu, meu irmão. Sem templo, você não pode praticar nenhuma norma da lei. Porque Tiago diz, se você quer guardar todas as normas da lei, mas você deixar de cumprir um só item, você anula toda a lei. E vários itens da lei só poderiam ser feitos no tempo presente, no templo presente. E não existe mais o templo. Então você não pode praticar nenhuma norma da lei. Tem o adventista que quer guardar o sábado, mas está anulando tudo. Está anulando tudo. Tem judeus, né? Que quer praticar as normas da lei, mas está anulando tudo. Porque se você deixar de praticar um só item, você anula toda a lei. E alguns de sacrifício só poderiam ser feitos no templo. Não existe mais templo, meu irmão. Acorde! Então Deus está falando que eis que jejua para rixas e contenda, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, evangélico, judeus e todas essas religiões que eu falei aqui que jejuam, não se fará ouvir sua voz no alto. E Deus faz uma pergunta: seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Incline sua cabeça como junco? O junco é uma figura de linguagem, significa se humilhar. Deus não quer que você se humilhe. Deus não quer que você infrinja a sua alma. Ele não quer que você se humilhe. Junco é uma planta que era igual ao arroz. Para quem conhece arroz sabe. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Vai pesando e se inclina. Se inclina. Ele inclina. Então, quando você se inclina, você está se humilhando a Deus. Deus não quer que você se humilhe a Ele. Deus não quer que você infrinja a sua alma. Amém? Estenda debaixo de si pano de saco de cinza. Isso era uma norma judaica, que ele joelhava num saco de cinza, inclinava a cabeça se humilhando e pegava a cinza e jogava na cabeça. Quando não tinha cinza, fazia com areia. Chamaria isto, evangélico, chamaria isto jejum e dia aceitável do Senhor? Assim como Deus não quer o seu sacrifício, e aqui novamente ele fala que não quer você se humilhando, ele não quer você inclinando sua cabeça em humilhação. Amém? Ele quer você reinando em vida. Porque foi para isso que ele enviou o Cristo. Para ser sacrificado. Para que ninguém mais se sacrificasse. Amém? Então, assim como Deus não quer que você se humilhe, assim como Deus não quer o seu sacrifício, amém? Ele mostra para você, através da palavra, para que você, evangélico, que está acostumado a fazer jejum, pare com isso. Pare com isso já. Porque isso só vai te levar a ter uma doença do estômago, uma úlcera no estômago, uma gastrite, né? Eu não entendo de medicina, mas só vai te levar a isso. É uma doença. Uma falta de vitamina no corpo. Amém? Jejum correto, se for um jejum medicinal. Se um médico te receitar um jejum, você tem que jejuar para amanhã fazer um exame, então é válido. Agora, jejum religioso, de sacrifício religioso, Deus não quer. E ele diz, aqui, vamos voltar lá? Como é que é isso? Vamos voltar lá. E ele diz aqui,
Ele diz aqui, agora me perdi aqui, ele diz aqui que jejuando assim não se fará ouvir sua voz no alto. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir sua voz no alto. É Isaías 58, 4. Amém? Então, as principais religiões que jejuam, se estão me ouvindo, ficam cientes que Deus está falando através de Isaías, jejuando assim como hoje. Hoje era lá no tempo de Isaías para os judeus, mas eu estou trazendo essa palavra como hoje nos nossos dias, vocês também que jejuam, tanto evangélico como católico, como o islamismo, o judaico e hindu, todas essas religiões que eu falei aqui que jejuam, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a sua voz no alto. É Yahweh Deus falando através do profeta Isaías, não é minhas palavras. Amém? Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal MDCG André Palhares. Agradeço a participação de todos vocês. Já passei do horário. Vou me retirar. Até a próxima. Muito obrigado. Não esqueça de dar o like aí, hein? É muito importante para o canal. Graça e paz.